A trajetória da Bolsa Brasileira depois do segundo turno das eleições tem sido de altas e baixas. Nos fechamentos, subiu a 118 mil pontos, caiu a 108 mil pontos. Para conversar sobre como lidar com esses baques, tanto para cima quanto para baixo, eu converso com o Flávio Cac. Ele é gestor do Fundo de Ações Long Bias da Asa Investments, uma gestora independente que tem um pouco mais de 4 bilhões de reais sob gestão. Flávio, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quero perguntar para ti como que está a carteira do fundo hoje. O fundo ele tem essa estratégia long bias, então tem a prerrogativa de não ficar somente comprado, né, como seria, né, a grosso modo, uma estratégia long only. Então, quero entender como é que vocês estão aí no fundo hoje, como é que está a carteira. Oi, Carla. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Como você falou, né, Carla, depois que a gente teve o resultado das eleições brasileiras, o mercado brasileiro virou meio que uma montanha-russa, né? A gente está vendo aí altas e baixas, muito por conta das sinalizações que o novo governo está fazendo, né? Então, em termos da carteira do nosso fundo, como você disse, esse é um fundo long bias, né, que tem a flexibilidade de estar mais comprado, né, ou menos, né? Então, nesse momento, a gente tem uma posição mais cautelosa em Brasil, né, dado todos os anúncios que o governo novo, né, o governo eleito tem feito. A gente, de fato, entrou nessa eleição um pouco mais comprado em Brasil, mas depois dos acontecimentos das últimas semanas, né, a gente preferiu ficar um pouco mais cauteloso, reduzindo aí dramaticamente a nossa exposição, que era lá por conta de 80%, 90% em Brasil, para pouco menos de 40% hoje, tá? Uhum. Você falou que vocês entraram na eleição mais comprados. Isso por conta de valuation, de um stock picking, que vocês perceberam que era muito vantajoso, por conta do cenário, eleitoral, por quais Por alguns motivos? motivos, Carla. Assim, tem muitas ações na Bolsa Brasileira, né? E quando você olha até a Bolsa Brasileira como um todo, dá para dizer que ela está barata, né? Ela está num nível abaixo de sua média histórica em termos de valuation, tá? E a gente entendia que mesmo numa vitória do Lula para o governo, o investidor estrangeiro ele era mais receptivo ao Lula, existia uma expectativa de ser o Lula pragmático, como sempre foi, né? E uma grande expectativa do mercado que mesmo com a vitória do Lula, ele indicasse rapidamente alguém aí para o Ministério da Economia, um nome mais central aí que agradasse, né, ao mercado, né? A gente até viu alguns possíveis candidatos a essa cadeira aí apoiando, né, o presidente eleito, e depois dando um passo para trás, né, já se meio que resguardando, dizendo que não sabe se nesse tipo de atitude que o novo presidente está tomando fariam parte do novo ministério, né? E isso deixou a gente, né, um pouco mais cauteloso, dada a agressividade com que o governo eleito vem vindo se comunicando, né, com a mídia e com o mercado. Isso que fez com que a gente mudasse um pouco a nossa cabeça, né, e mudasse um pouco a nossa visão, dado que aquilo que a gente estava esperando não aconteceu. Então a gente preferiu ficar um pouco mais cauteloso, né? A gente gosta de dizer aqui que a gente não quer brincar com fogo, né? Então, assim, o novo governo tem poder de fazer muitas coisas. A gente até acreditava que o Congresso, da forma como ele foi composto, ele seria mais uma forma de segurança, né? De não vir coisas muito malucas do novo governo. E a gente viu que já nessa primeira proposta da PEC, né, com o estouro aí de 175 bi, né, o Congresso já pareceu um pouco mais tipo favorável, o receptivo, talvez seja a melhor palavra, né, a aprovar uma coisa dessa. A gente até acredita que pode desidratar um pouquinho, mas a gente hoje não tem convicção de qual direção isso vai seguir. Então a gente preferiu ter um pouco mais de cautela nesse momento e ficar um pouco menos alocado em Brasil. Uhum. Geralmente se entra numa negociação pedindo bem mais do que realmente se quer, mas com a PEC da transição não se tem tanta certeza, é tudo ainda muito incerto, até porque você mencionou, né? Ainda se aguarda pelo nome do ministro da Fazenda, que vai assumir aí a partir de No janeiro. novo Então, governo, todos continuam exatamente. aguardando. E na nossa Eu queria. visão, Carla, a gente entende até que talvez uma parte do estrago já esteja feita, né? E que
seria difícil ele conseguir um nome, né, que agradasse muito ao mercado nas situações de hoje, né, nas CNTPs de hoje, né, dado tudo que ele já falou aí a público. Sim. Acho que a expectativa continua sendo que seja uma liderança política, né? É, outros governos Lula já tiveram essa experiência e lá no passado deu certo, mas enfim, o momento, inclusive a conjuntura internacional hoje é bem diferente daquela do primeiro mandato. Mas eu queria explorar um pouquinho mais, que você falou que vocês reduziram a exposição de 80, 90% para 40%, tipo, derrubaram a exposição à Bolsa Brasileira, né? Vocês fizeram posições de proteção, posições vendidas, né? O fundo, a estratégia permite isso, né? Queria que você comentasse como que vocês operacionalizaram esse tombo aí na exposição à Bolsa Brasileira. Certo. Como eu falei, né, a gente entrou mais comprado e a gente fez esse movimento, né, pontual para as eleições via operações de índices, tá? Então, assim, a gente fez uma redução dramática na nossa exposição, porém a nossa carteira de stock picking ela ficou intacta. A gente não mexeu nas nossas posições, nas escolhas daquelas ações e daqueles setores onde a gente acha que vai se conseguir ganhar dinheiro nos próximos 12 a 24 meses, né, que é o mandato que a gente tem aqui para o nosso fundo. Tá? Então, toda essa proteção foi feita via instrumento de índices, numa posição que ela estava comprada no fundo e passou a ficar vendida para proteger a carteira. Uhum. Não só zeraram a posição comprada em índice, mas ficaram vendidos. Vendidos, exatamente, para proteger a nossa carteira de stock picking. Entendi. E na carteira vocês não chegaram a vender nenhum papel? São quantos papéis que tem a carteira hoje? E até se você puder falar das maiores participações, acho que dá para dar uma ideia do que vocês estão vendo de setorialmente que é interessante hoje na Bolsa. Claro, a gente roda esse produto com aproximadamente 20 a 30 ideias diferentes, tá? Eu acho que vale a pena mencionar, Carla, que esse é um produto que não é só de Brasil. Esse é um produto de América Latina, então a gente tem a flexibilidade também de ter alocações em outros países dessa região, como México, Chile, Peru, Colômbia e Argentina. Tá? Hoje, Brasil, de fato, é a nossa maior alocação, né, com esses pouco menos de 40%. E setorialmente, quando a gente olha as nossas exposições, a gente está mais exposto no setor financeiro e no setor de óleo e gás. Tá? São dois setores que a gente está vendo com bastante bons olhos. Primeiro, o setor financeiro, pela questão de alta de juros globais, né? A nossa maior posição nesse setor nem é no Brasil, é no México, num banco que atua em microcrédito para a classe C e D, então é um banco bem nichado, que a gente está vendo ali uma desarbitragem de valor bastante importante, mas a gente também tem posições em bancos brasileiros, como Banco do Brasil e Itaú. Na parte de petróleo, a gente gosta muito da commodity, né? A gente acha que é uma commodity que está muito bem suportada, né? E aí a gente divide essa exposição dentro do fundo em 3R Petróleo, que é uma empresa que chamou mais de júnior, né? Uma empresa que está desenvolvendo já campos maduros. A gente acha que ano que vem é um ano importante, né, de entrega de resultados para eles. E Petrobras, que apesar de ter toda essa nebulosidade do que o novo governo pode fazer, a gente acredita ainda que é uma empresa muito descontada, ela é mais descontada, né, em termos de valuation que a petroleira argentina, né? Então, assim, fazendo um paralelo simplificado, né, o mercado está implicitamente dizendo que a Petrobras será uma empresa pior que a Argentina, né? Ou seja, o Brasil talvez esteja indo num caminho no qual a gente não está vislumbrando nesse momento, que é virar uma Argentina. Então, a gente carrega esses dois papéis aí para compor o nosso portfólio de petróleo dentro do fundo. E já é uma perspectiva positiva no sentido de ver na companhia, na estatal, né, na Petrobras, um horizonte um pouquinho mais positivo. Hoje até é um dia ruim para a empresa, né? Os analistas do UBS fizeram Fizeram uma downgrade. Uhum. recomendação negativa, o papel está sendo penalizado. Isso vocês entendem que pode ser um início de um efeito dominó de outras casas começando a ver questões preocupantes aí no médio prazo para a Petrobras? Ou vocês não compartilham mesmo dessa tese, dessa Não, vertente? a gente não se preocupa muito com isso. A gente já viu outras casas dando downgrade antes do UBS, né, logo depois das eleições. Isso não é uma coisa que preocupa muito a gente, né, a opinião formal dos analistas de sell side. Eles servem como embasamento, né, mas se a gente for só seguir
o que o sell side está fazendo, a gente não precisa ter clientes, né? A gente fala para os clientes seguirem o que os bancos estão fazendo. Então, a gente tem toda a nossa inteligência aqui desenvolvida para entender que ali tem um valor intrínseco importante, né? E que a gente entende que tem pouca perda para acontecer ali, né? Que o papel já foi muito penalizado, né? Por toda essa conta de um capex possivelmente maior, uma política de preço possivelmente pior do que o que a gente tem hoje, fazendo com que os lucros da companhia talvez não sejam tão gordos lá para frente, tá? A gente acha que boa parte Uhum. disso já está precificado. Sim. Queria que você contasse um pouco da cena externa agora, como que vocês veem, como que isso afeta essas decisões de stock picking em Petrobras, porque é muito sensível à desaceleração da atividade econômica lá fora e, eventualmente, preços, né, mais para baixo no caso do petróleo. Como é que isso está no cenário de vocês para a empresa? E Uhum. também falando do México, você falou que a maior exposição no setor financeiro é de um banco mexicano. Como que o cenário macro de uma possível recessão nos Estados Unidos, diante desse aperto monetário, que, né, tem dia que as manchetes mostram um aperto maior, tem dias que mostram um aperto um pouco menor lá nos Estados Unidos. Sim. Mas como que essa possível recessão americana pode afetar essa ação que vocês escolheram no México, que é, a gente sabe, uma economia muito sensível, né, à americana. Com certeza. Então, vamos começar aqui com a questão de Petrobras, né? A gente tem uma visão bastante positiva para petróleo, tá? É claro que tem vários fatores que podem impactar essa nossa positividade, né? Como o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia imediatamente, né? Talvez pressionaria preços para baixo, né? Uma China voltando à política zero de Covid, fazendo lockdowns também seria ruim, mas a gente entende que isso não é o que deve acontecer no curto prazo e a gente deve continuar a ver preços de petróleo sustentados aí por volta de $90, que é o que a gente imagina, para os próximos trimestres, tá? Nos nossos modelos, a gente usa preços muito mais conservadores para o longo prazo, né? A gente entende que essas duas companhias que a gente tem dentro do portfólio, elas conseguem gerar muito valor mesmo no ambiente de petróleo a $60 daqui a 1 ou 2 anos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente mantém no radar, né? Como a gente diz, a gente é um fundo de stock picking, mas a gente não pode esquecer do que está acontecendo no ambiente macro, né? E como isso impacta o nosso portfólio. Então, a gente sempre está fazendo essa checagem de sanidade, que a gente chama, de como o nosso portfólio fica exposto no macro no final do dia. Com relação à posição mexicana, essa é uma grande preocupação que a gente tem do México, sim. A possível recessão americana vai impactar na economia mexicana, a gente não tem muitas dúvidas disso. O que a gente acha que pode acontecer, né, é que talvez o índice da Bolsa Mexicana não sofra tanto por ser um índice com empresas mais safe havens, né? São empresas de mais qualidade, mais seguras. Então, talvez não exista uma perda de valor tão grande assim no índice. Porém, a gente também não quer correr esse risco. Então, a gente protege essa posição que a gente tem nesse banco mexicano com uma posição vendida em índice mexicano, dado que hoje a nossa exposição direcional a México é próxima de zero. Uhum. Interessante isso. E no Brasil, vocês têm Itaú e Banco do Brasil, enfim, o Itaú que teve um bom resultado aí no terceiro trimestre, né? Foi um dos Uhum. bancos entre os maiores ali, o que teve a melhor gestão, digamos, inclusive Sim. de uma grande preocupação hoje, que é a Quando, inadimplência, né? quando, quando você E Banco do compara com o Brasil, que é outra Bradesco. estatal. É. E meu outro ponto é que vocês têm Banco do Brasil, que é uma estatal também, né? Uhum. Olhando assim, né? Só essa pontinha do iceberg da carteira de vocês, parece que vocês gostam de estatal, mas a história ela é mais fundamentalista, é isso? Exatamente. Banco do Brasil está vivendo um dos seus melhores momentos da história, né? No último trimestre entregou um lucro quase que equivalente a Itaú, Itaú valendo, sei lá, 2 vezes 2 vezes e meia o que vale o Banco do Brasil, né? Então a gente acha que é uma ação que aguenta muito desaforo, né? Dado o nível de valuation que ela está negociando, ali próximo de 0,6 vezes o valor patrimonial. Então a gente não se preocupa tanto por ser uma estatal. Mas não é que a gente gosta de todas as estatais. A Eletrobras é um nome que a gente, por exemplo, não tem na carteira, né? Que já não é mais estatal, né? Já foi privatizada, mas é um nome que a gente não tem. A gente não tinha Copel, a gente não tem Sabesp, não tem nenhuma outra na carteira além dessas duas. Uhum. E interessante você falar Copel e Sabesp, que são duas companhias que estão
enfim, do caminho de serem privatizadas, né? A Copel ontem fechou com uma alta de 22% por conta da possibilidade, né, do governo do estado falar da possibilidade de privatizar. E Sabesp aí com o governador eleito aqui no estado de São Paulo, a perspectiva é que seja de fato privatizada, né? Vocês não acham que é o momento de entrar? Já subiu muito, as duas ações já subiram muito? A gente acha que já está incorporado no preço, né, essa privatização. Em Sabesp, né, isso foi mais iminente ali pós primeiro turno, né, dado a vitória do governo de São Paulo, da possível, né, vitória ali depois do primeiro turno. Então, isso já foi colocado no preço rapidamente. E Copel foi o que aconteceu nas últimas semanas, né? O papel veio subindo, ontem teve uma alta extremamente elevada por conta, né, dessa notícia, né, e que não estava no radar do mercado como um todo. Então, teve esse movimento de alta. A gente acha que ainda tem alguma gordura para ganhar, mas aí, a partir desse nível que já está, a gente já encontra outras oportunidades com mais upside, que a gente diz, né, para colocar dentro da carteira e aí deixa de ser tão atrativo. Entendi, bacana. Aqui, para a gente finalizar, quero que você comente a perspectiva de vocês para o fim do ano. Geralmente a gente vê um rally de fim de ano, né? Esse no Brasil é um ano diferente, tem a transição do governo. Qual é a perspectiva de vocês para ações? A gente gostaria que fosse mais positivo em termos de Brasil, né? Mas então, como eu falei, a gente está mais cauteloso. A gente não está vendo esse possível rally de final de ano, né? Como você falou que às vezes é comum. Então a gente, por enquanto, vai manter um pouco mais de cautela. Qualquer mudança que a gente vê, né, no cenário, tanto internacional, né, com os Estados Unidos, né, atribuindo menos probabilidade a uma recessão, que melhora o mundo todo, né? Ou então o novo governo sinalizando medidas e nomes, né, para sua equipe mais para o mercado, a gente vai mudar esse direcionamento e vice-versa, né? Se a gente vê que o Brasil realmente vai insistir, né, em fazer, em tomar as medidas no caminho que a gente julga ser errado, a gente pode vir a reduzir ainda mais a nossa exposição ao Brasil. Ótimo. Kaki, muito obrigada pela entrevista e a gente se vê numa próxima aí. Obrigada. Obrigado você, Carla, foi um prazer. Prazer foi meu e a gente então encerra aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. Obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau.